Ragnar é um perdedor feio, patético e virgem que nem consegue matar um bebê dragão. Mas um dia, ele ganha o poder do caçador de dragões mais forte, Rhys, uma princesa atraente que faria qualquer coisa por ele, e derrota o dragão mais forte. Neste mundo, os dragões são as criaturas mais poderosas por causa de seu sangue mágico antigo. Eles são mais fortes e habilidosos do que os humanos. Existem apenas duas maneiras de um humano matar um dragão: expondo-o à luz do sol ou perfurando seu coração com prata, um material especial que congela um dragão quando toca sua mama. Por causa disso, aqueles que podiam matar dragões ficaram conhecidos como caçadores de dragões. No entanto, mesmo com esses caçadores, os dragões ainda atacam cidades, matando milhões de pessoas, incluindo os próprios caçadores. Apenas um caçador de dragões sobreviveu, Ragnar. Ele foi o único que restou depois que o reino foi destruído. Querendo vingança, ele rastreou Ultimatia, a líder da linhagem dos dragões, e a desafiou. Mas ele foi completamente superado. Ela o derrotou facilmente, ele estava fraco. Apenas um órfão, um ninguém, um perdedor. Sua vida tinha sido amaldiçoada desde o início. Quando ele tinha 3 anos, dragões comeram seus pais. Seus parentes o acolheram, mas os dragões os mataram também. Ele foi vendido para uma família rica, e meses depois, dragões apareceram novamente e os massacraram. Não importava para onde ele fosse, dragões apareciam, matavam todos ao seu redor e o deixavam vivo. As pessoas começaram a temê-lo, acreditando que ele estava amaldiçoado. Por 8 anos, essa maldição o seguiu. Mesmo depois de perder para a Ultimatia, ele sobreviveu, fazendo-o desejar estar morto. Os dragões queriam acabar com ele, mas Ultimatia os impediu. Ela viu seu passado, como ele havia sobrevivido a cada ataque de dragão. Para ela, era um sinal de Deus. Se Ragnar tinha sobrevivido a tanto, então ele devia ter sido escolhido. Ela decidiu torná-lo um servo de Deus. Ela criou uma lâmina do próprio sangue e o apunhalou, iniciando um ritual para transformá-lo em um dragão. Seu corpo queimava por dentro enquanto o sangue de dragão se misturava com o dele. Suas memórias, emoções e ódio começaram a desaparecer até que um nome veio à sua mente: Lennica. Lennica foi a única pessoa que já o salvou. Quando ele era intimidado quando criança, ela interveio e afastou os agressores. Ela se apresentou como uma caçadora de dragões e pediu para ele se juntar a ela. Ele estava com medo. Se ele se aproximasse dela, ela poderia morrer como todos os outros. Mas ela era diferente. Ela era forte. Ela lhe disse: "Só os fracos morrem." Pela primeira vez, Ragnar tinha alguém em quem podia confiar. Eles se tornaram parceiros, caçando dragões juntos, embora ela fosse quem fazia a maior parte do trabalho. Ela era poderosa, matando dragões mais fracos sem esforço, e ela se tornou conhecida como a melhor caçadora de dragões da cidade. Para Ragnar, ela era uma heroína. Ele queria ser útil para ela, mesmo sendo fraco. Ele treinava em segredo, sabendo que nunca igualaria a força dela, mas esperando poder ajudá-la de alguma forma antes de sua morte inevitável. Um dia, a cidade deles foi atacada por um dragão poderoso chamado Grumor. Ele não era como os dragões mais fracos. Ele era um dragão superior, capaz de manipular magia de sangue em armas e chamas. Enquanto a cidade desmoronava, Lennica correu para enfrentá-lo com Ragnar seguindo atrás. Pessoas estavam morrendo por toda parte. Ragnar tentou emboscar Grumor, mas sua espada se despedaçou no impacto. Grumor contra-atacou, lançando chamas de sangue nele e jogando-o em um rio. Lennica viu isso e ficou furiosa. Ela atacou Grumor com tudo que tinha, mas ao contrário dos dragões que ela geralmente enfrentava, ele era diferente. Mesmo se contendo, ele a dominou facilmente. Ela começou a se perguntar se ele era o próprio deus dragão. Grumor ficou insultado. Como poderia um mero humano compará-lo ao poderoso deus dragão? Enfurecido, ele a atacou novamente. Ela desviou, mas ele decidiu humilhá-la ainda mais. Ele revelou que era apenas o 10º na linhagem de sangue dos dragões, um dos dragões superiores mais fracos. Ele também lhe contou a verdade aterrorizante. O destino de todo o reino dependia do humor de uma única garotinha. Para os dragões, os humanos eram tão fracos que até mesmo um ataque capaz de destruir um reino não passava de uma piada para eles. Ele riu e atacou novamente. Desta vez, ele matou Lennica. Ragnar tinha sido retirado do rio e recuperou a consciência a tempo de vê-la morrer. Seu mundo desmoronou. Seu herói, a única pessoa que já lhe deu esperança, se foi. A maldição era real. Não importava o quanto ele tentasse, todos de quem ele gostava morriam, e ele sempre era deixado para trás. Grumor massacrou o resto da cidade, mas Ragnar sobreviveu. Devastado e cheio de raiva, ele jurou matar todos os dragões existentes. Ele dedicou sua vida à vingança. Treinou incessantemente, quase morrendo várias vezes, mas nunca parou. Ele fez novos aliados ao longo do caminho, mas todos morreram. Ele continuava perdendo todos ao seu redor, mas seguiu em frente, recusando-se a deixar que seu sofrimento fosse em vão. Anos depois, ele enfrentou Ultimatia novamente. Desta vez, ela tentou transformá-lo em um dragão mais uma vez, mas Ragnar recusou. Ele pegou sua espada de prata e perfurou seu próprio coração, escolhendo a morte em vez de se tornar o que odiava. Ultimatia, desapontada, partiu com sua linhagem. Mas logo após ela partir, Crimson, o antigo monarca dos dragões, chegou e reviveu Ragnar. Antes que Ragnar pudesse acordar, Crimson desapareceu. Agora vivo novamente, Ragnar treinou ainda mais intensamente. Ele ainda perdeu muitas batalhas, mas continuou melhorando.
Ao longo das décadas, ele lutou até nunca mais perder. Sua espada de prata acabou se fundindo com seu corpo, permitindo-lhe produzir prata de sua própria carne. Ele superou os limites humanos e se tornou o maior caçador de dragões de todos os tempos, no mesmo nível dos monarcas dragões. Ele finalmente havia adquirido o poder para proteger tudo, mas não havia mais nada para proteger. Um dia, Crimson voltou. Ragnar, cheio de ódio, imediatamente tentou matá-lo, mas Crimson tinha múltiplos corpos e era imortal. Em vez de revidar, ele fez uma oferta a Ragnar. Ele queria formar uma equipe. Crimson tinha o mesmo objetivo que Ragnar, exterminar todos os dragões. Ragnar ficou chocado. Ele nunca imaginou que um monarca dos dragões diria tal coisa. Crimson então lhe disse que, uma vez que terminassem sua missão, Ragnar teria que matar o último dragão restante, o próprio Crimson. Sem hesitar, Ragnar concordou. Juntos, eles começaram uma guerra contra os dragões. Mas o processo era muito lento. Eles precisavam de uma maneira mais rápida de acabar com os dragões. Foi então que eles elaboraram um plano para enviar Ragnar de volta no tempo, permitindo que seu eu mais jovem herdasse seu poder atual. Ragnar foi enviado de volta para a noite do ataque, no momento antes da morte de Lennica. Naquela época, o jovem Ragnar ainda estava inconsciente no rio, e Lennica não estava ciente do perigo. O Ragnar mais velho transferiu todas as suas memórias dolorosas e imenso poder para seu eu mais jovem ao apunhalá-lo com sua espada de prata. A transformação foi agonizante. O jovem Ragnar gritou de dor, enquanto o poder avassalador percorria seu corpo. Os caçadores de dragões que o haviam tirado do rio ficaram apavorados. Naquele mesmo momento, Grunwert estava prestes a matar Leonica. Mas antes que pudesse, o jovem Ragnar acordou. Em um instante, ele congelou todos os dragões mais fracos sem nem tentar. Toda a sua presença havia mudado. Sua expressão estava fria, sua aura aterrorizante. Grunwert parou no meio do ataque, paralisado de medo. Ele reconheceu esse poder avassalador. Parecia o de um monarca dragão, mas vinha de Ragnar. Tentando agir com bravura, Grunwert transformou-se em sua forma de dragão. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Ragnar o congelou completamente e o despedaçou. Leonica, ainda viva, assistiu em choque. Ela nunca tinha visto nada assim. Ragnar, dominado pela emoção, correu até ela e desabou em seus braços. Pela primeira vez, ele a tinha salvado. No dia seguinte, o desastre aconteceu novamente. Um poderoso dragão da floresta chamado Melgibd atacou a cidade. Ragnar ainda estava dormindo, mas Leonica correu para fora para proteger as pessoas. A própria floresta parecia viva. Árvores intermináveis se moviam e atacavam como criaturas vivas. Algumas até alcançaram o quarto de Ragnar, tentando chegar até ele. Vendo isso, Leonica voltou para salvá-lo, mas as árvores bloquearam seu caminho. Antes que pudessem atacar, Ragnar de repente acordou. Sem hesitar, ele congelou todas as árvores na área, então rapidamente localizou Melgibd no fundo da floresta. O dragão estava devorando algumas criadas. Ragnar, sem pensar duas vezes, correu em direção a ele a toda velocidade. Leonica, preocupada com sua investida imprudente, correu atrás dele, mas ela não conseguia acompanhá-lo. Ele estava rápido demais agora. Quando Ragnar alcançou Melgibd, ele deu um chute no dragão justo quando ele estava prestes a comer uma jovem criada, lançando-o pela floresta. Mas quando Ragnar se virou para a criada, percebeu algo chocante. Não era uma verdadeira empregada, era Crimson, o antigo monarca dragão disfarçado. Ragnar imediatamente assumiu que Crimson estava lá por causa dele, mas Crimson, completamente confuso, não fazia ideia do que estava acontecendo ou quem era esse garoto louco atacando dragões como se não fosse nada. No entanto, Ragnar já tinha as memórias de seu eu passado. Ele sabia que Crimson sempre tinha sido assim. Leonica finalmente alcançou, mas Melgibd já estava se recuperando e avançando em direção a eles. Ela se posicionou para lutar, mas antes que pudesse agir, Ragnar cuidou disso instantaneamente. Ele alimentou o dragão com uma bomba de prata, fazendo-o explodir e destruindo toda a floresta no processo. Leonica ficou ali, chocada. Ela não podia acreditar em quão poderoso Ragnar havia se tornado. Brincando, ela disse que seria difícil alcançá-lo agora, mas Ragnar não sorriu. Em vez disso, ele disse para ela deixar o país. Leonica ficou atônita. Ela não entendia por que ele estava dizendo isso. Ela se recusou a aceitar. Ela gritou com ele. Ela era a líder. Ela era quem dava as ordens, não ele. Ragnar congelou. Leonica sempre foi calma, forte e certa em todas as situações. Porque ela não conseguia ver que essa era a melhor escolha. Mas então, a realidade o atingiu. Sim, Leonica era forte e calma, mas ela também era apenas uma criança. Uma menina de 12 anos forçada a crescer cedo demais. Ela tinha que ser forte por causa dele, porque ele era fraco demais para se proteger. Mas agora, as coisas tinham mudado. Se ela ficasse com ele, ela morreria. Ele sabia disso com certeza. Ele tinha que salvá-las, então ele repetiu as palavras que ela uma vez disse a ele. Os fracos morrem. Os olhos de Leonica se encheram de lágrimas. Ela não queria se separar dele. Ela ficou furiosa, pensando que poderia provar sua força lutando contra ele. Ela avançou contra ele, espada em punho, mas Ragnar nem se moveu. Sua lâmina, outrora empunhada pelo mais forte caçador de dragões, foi parada sem esforço por apenas um dos dedos de Ragnar. Ele a fez deixar o país com os outros caçadores de dragões, observando-o a partir enquanto chorava. Uma vez que Leonica se foi, Ragnar virou-se para Crimson. Crimson, ainda fingindo ser uma jovem inocente, só queria ir para casa. Mas Ragnar continuava insistindo que ele era o antigo monarca dos dragões.
Isso não fazia sentido. Crimson ainda estava vivo, mesmo sob a luz direta do sol. Ragnar explicou de forma simples. Crimson ainda não tinha morrido, mas ele não era mais o monarca alado. Crimson apenas deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Quando começou a se afastar, Ragnar de repente desabou. Seu corpo estava ardendo com uma febre alta. Crimson suspirou. Ele estava prestes a sair, mas como Ragnar o havia salvado antes, ele decidiu ficar. Mais tarde, quando Ragnar acordou, Crimson imediatamente perguntou a ele sobre os dragões destruindo o reino. Ragnar não se conteve. Ele explicou que eles tinham que agir agora. O monarca alado liderando os dragões, o Timatia, tinha que ser morto. Crimson não podia acreditar, parecia ridículo, mas Ragnar estava falando sério. Ele disse que no futuro eles já tinham feito isso. Era possível. Dessa vez, no entanto, eles fariam ainda mais rápido porque já se conheciam. Crimson se afastou, imerso em pensamentos. Ragnar sabia demais sobre ele. Esse futuro de que ele tanto falava ainda não tinha acontecido para Crimson. Mas em vez de se preocupar, Crimson achou isso divertido. Enquanto Ragnar estava inconsciente, Crimson analisou secretamente seu corpo. O que ele descobriu foi surpreendente. A espada de prata de Ragnar havia se fundido com sua carne, permitindo-lhe gerar prata naturalmente. Seu potencial era insano. Crimson, sempre tramando, estava empolgado. Esta era uma maneira completamente nova de destruir dragões. Ele estava ansioso para testá-la. Ainda fingindo ser uma garotinha inocente, Crimson de repente notou um grupo de dragões voando por perto. Eles estavam indo em direção ao grupo de Leonika. Ragnar também os viu. Ele não ia deixá-los escapar. Ele pegou Crimson e correu atrás deles, movendo-se a uma velocidade incrível. Ordens? Ragnar perguntou. Crimson sorriu. Obliterá-los. E Ragnar fez exatamente isso. Ele chutou um dos dragões com tanta força que os outros congelaram de choque. Então, com um aceno de mão, ele convocou várias espadas prateadas, lançando-as em direção a outro dragão. No momento em que tocaram seu corpo, ele congelou completamente. Uma das espadas voou em direção a Crimson. Ele a pegou e examinou. Seu veredito, a espada em si não era nada especial. Na verdade, era lixo. Mas, por estar infundida com o poder de Ragnar, podia congelar um dragão instantaneamente. Se até caçadores de dragões de nível médio pudessem usar essas armas para matar dragões superiores, então o poder de Ragnar estava além de qualquer coisa que Crimson havia imaginado. Era muito profundo. Se Crimson pudesse produzir essas espadas em massa, ele poderia dominar a raça dos dragões. Com isso em mente, ele casualmente vomitou um pouco de gosma e ordenou que ela fizesse seu trabalho. A gosma alegremente engoliu os dragões restantes, dissolvendo-os até os ossos. Então, Crimson finalmente deixou de fingir. Ele revelou sua verdadeira identidade e concordou em unir forças com Ragnar, mas apenas sob uma condição. Ragnar teve que beber um veneno especial. Se ele algum dia traísse Crimson, o veneno o mataria instantaneamente. Crimson não era estúpido. O poder de Ragnar era aterrorizante, e ele precisava de uma garantia. Mas, para a surpresa de Crimson, Ragnar não hesitou por um segundo. Ele pegou o frasco e bebeu tudo de um gole só. Crimson piscou. Ele não esperava por isso. Então, com um sorriso, sentou-se em frente a Ragnar. Você e eu, ele disse, vamos exterminar todos os dragões. Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando de empolgação. E quando terminarmos, vamos matar o Deus Dragão. Ragnar encontrou seu olhar inabalável. E no final, Crimson acrescentou com um sorriso. Você vai me matar também. No dia seguinte, Ragnar e Crimson continuaram sua jornada. No caminho, encontraram um grupo de pessoas lutando para afastar alguns dragões fracos. Sem hesitar, Ragnar interveio e derrotou os dragões facilmente, deixando o grupo chocado com sua força. Após a batalha, Crimson se aproximou de Ragnar e sugeriu observar como o grupo lutava, querendo ver suas habilidades em ação. Enquanto isso, o líder do grupo, Michael, estava confortando algumas crianças, o que deu a Crimson uma ideia do que estava acontecendo. Ele tranquilizou a todos dizendo que agora estavam seguros, já que Ragnar havia cuidado dos dragões. Ele apresentou Ragnar como Ragnar, o Ceifador, um poderoso caçador de dragões que havia matado muitos dragões superiores. Isso não era verdade, mas o grupo acreditou e começou a chamar Ragnar por esse nome. Michael então se apresentou e imediatamente caiu de joelhos, implorando por ajuda. Ele explicou que a cidade deles, Tortierre, havia sido destruída por um dragão superior. Um tornado massivo havia devastado a cidade, forçando-os a fugir. O dragão responsável era o Disaster Thrower, o terceiro dragão classificado da linhagem alada, um poderoso usuário de vento que podia invocar tempestades mortais. Crimson reconheceu o nome e explicou que o Disaster Thrower era habilidoso em usar o vento para esconder sua presença. Ao ouvir isso, Ragnar ficou ansioso para lutar e quis ir atrás dele imediatamente, mas antes que pudesse se mover, Crimson colocou uma mão em seu ombro e o empurrou levemente para baixo. Ragnar de repente desabou e percebeu que não conseguia se mover. Crimson disse-lhe para descansar por 3 dias, mas estava claro que ele havia paralisado Ragnar de propósito, ele não queria que ele interferisse. Como Ragnar estava fora de ação, o grupo recorreu a Crimson para obter ajuda. Desesperados, ofereceram-lhe tudo o que tinham, dinheiro, armas, até mesmo suas espadas, mas Crimson recusou. Ele sabia o motivo do desespero deles. Era a culpa. Eles tinham fugido da cidade e deixado pessoas inocentes para trás. Agora sentiam vergonha de suas ações. Crimson piorou a situação ao lembrá-los das pessoas que a haviam abandonado.
Michael caiu de joelhos, chorando. Ele admitiu que era fraco demais para salvar alguém. Se tivesse poder como Ragnar e Crimson, teria ficado e protegido seu povo. Era exatamente isso que Crimson queria ouvir. Sem hesitar, ele entregou uma espada a Michael e disse que com ela ele poderia lutar contra dragões. Michael aceitou a espada, e os outros caçadores de dragões ficaram atrás dele, mostrando seu apoio. Crimson agora tinha controle sobre eles. Crimson então levou o grupo de volta a Tortierre, mas em vez de seguir a rota normal, ele usou uma porta mágica que os transportou para um arsenal escondido. Lá dentro, encontraram um enorme estoque de armas, mas o que mais chamou a atenção foram as balas infundidas com Silverine feitas do poder de Ragnar. Ao mesmo tempo, os espiões de Slime de Crimson estavam rastreando os movimentos de Disaster Thrower. Usando as informações que reuniram, ele criou uma simulação da cidade para mostrar a situação. O tornado ainda estava ativo, mas não estava se movendo. Disaster Thrower não estava atacando. Ele estava simplesmente esperando. Ele havia sido ordenado a ficar parado. Crimson decidiu que era hora de agir. Antes do amanhecer, Crimson fez um discurso inspirador para os caçadores de dragões, enchendo-os de determinação. Com a confiança em alta, eles se dirigiram à cidade para lutar contra o Disaster Thrower. Logo o encontraram. Crimson, como sempre, tinha um plano. Ele usou um alto-falante para zombar e insultar Ultimatia, sabendo que isso irritaria o dragão. Disaster Thrower caiu na armadilha e começou a persegui-los. Era exatamente isso que Crimson queria. Crimson conduziu o dragão em direção ao sol nascente. À medida que aceleravam, Disaster Thrower ficava mais irritado. Os caçadores de dragões começaram a disparar balas de prata no tornado, enfraquecendo-o. Então Crimson passou por debaixo de uma ponte. Naquele momento, o tornado desabou completamente. Disaster Thrower foi lançado ao ar, confuso e vulnerável. Ragnar havia infundido a ponte com Silverine, desfazendo o tornado. Antes que Disaster Thrower pudesse reagir, uma flecha prateada maciça formada pelo slime de Crimson atravessou-o. 5 cavaleiros seguraram a flecha no lugar, prendendo-o completamente. Disaster Thrower tentou invocar seu vento, mas estava muito fraco. Sua magia estava esgotada e o sol estava nascendo. A combinação do efeito congelante do Silverine e o calor do sol queimava seu corpo. De repente, o chão sob ele desabou e a flecha de prata quebrou ao meio. Disaster Thrower caiu. Gravemente ferido, mas ainda vivo. Furioso, ele agarrou a ponta da flecha em seu peito e tentou puxá-la, mas ao fazer isso, virou as costas para seus inimigos. Esse foi seu erro final. Em um instante, Crimson o atropelou com o veículo, esmagando-o em pedaços. Depois, queimaram seus restos e cortaram sua cabeça. Crimson comentou que o orgulho de Disaster Thrower tinha sido sua ruína. Ele havia subestimado seus inimigos e pagou o preço. Após a batalha, Crimson forneceu comida, veículos e armas aos caçadores de dragões restantes e sobreviventes. Antes de partirem, ele lançou um feitiço para apagar suas memórias dele. Michael agradeceu a Ragnar por sua ajuda, e Ragnar reconheceu a bravura deles. Eles apertaram as mãos e os caçadores de dragões partiram. Assim que eles se foram, Crimson tirou um rádio do chapéu. Uma mensagem tocou. A fronteira está sob ataque. Todos os cidadãos devem evacuar para a capital imediatamente. Não se aproximem da fronteira sob nenhuma circunstância. Ragnar percebeu imediatamente que isso era uma armadilha. Os dragões não estavam apenas atacando a fronteira, eles estavam forçando todos a irem para a capital para matá-los todos em um só lugar. Eles precisavam ir para a capital imediatamente. Crimson disfarçou-se como uma mulher chamada Verônica e deixou Slime encarregado de Ragnar, que ainda estava fraco e doente. Ele prometeu voltar em 2 horas e desapareceu na multidão. Enquanto caminhava pela cidade, Crimson notou algo estranho. Embora milhares de refugiados tivessem chegado, as ruas estavam vazias demais. Ele percebeu que as pessoas estavam sendo mortas secretamente. Enquanto isso, Ragnar e Slime viram uma multidão se reunir. Os militares revelaram dragões congelados cobertos por uma lona. Então, na frente de todos, queimaram os dragões como uma demonstração de poder. As pessoas aplaudiram, acreditando que a capital estava segura, mas Ragnar sabia que era tudo uma mentira. Enquanto se afastava, ele de repente passou por Ultimatia. Ela estava disfarçada como uma cidadã comum. Ela se virou para ele e perguntou se ele estava bem. O corpo de Ragnar ficou tenso. Ele a reconheceu imediatamente e quis derrubá-la ali mesmo. Mas Crimson havia ordenado que ele esperasse, e os dragões superiores de Ultimatia, Nebulum e Borgios estavam por perto. Forçando-se a manter a calma, Ragnar se virou e foi embora. Assim que ele saiu, Nebulum apareceu ao lado de Ultimatia. Ele notou Ragnar e imediatamente ficou desconfiado. Mas Ultimatia simplesmente sorriu e disse que ele estava apenas enjoado da multidão. Nebulum, que frequentemente ficava enjoado, de repente vomitou. Ragnar usou a distração para desaparecer. Enquanto isso, Crimson e seus servos, Golem e Quimera, revisaram as filmagens de Ultimatia no palácio. Eles notaram algo estranho. Ultimatia nunca aparecia nas câmeras. Ela só aparecia quando o rei estava ferido e precisava de cura. Crimson percebeu o motivo. Ultimatia não podia parar o tempo e retrocedê-lo ao mesmo tempo. Se a atacassem, ela voltaria no tempo para se curar. Mas, ao fazer isso, não conseguiria parar o tempo. Essa era a chave para matá-la. Crimson, Golem e Chimera tinham agora uma tarefa:
garantir que Ragnar termine o trabalho sem interferências. Ao mesmo tempo, Ragnar caminhou pelo beco, imerso em pensamentos, questionando se tinha feito a escolha certa ao não lutar contra Ultimatia quando teve a chance. Sentia que tinha deixado uma oportunidade escapar. À medida que suas dúvidas aumentavam, de repente imaginou Crimson ao seu lado, assegurando-lhe que tinha feito a coisa certa. Mas apesar das palavras da ilusão, Ragnar não conseguia se livrar da sensação de que Ultimatia precisava ser detida antes que pudesse causar mais danos. Determinado a corrigir seu erro, ele se virou para Slime e disse para contatar Crimson e informá-lo que ele havia encontrado Ultimatia. Sem esperar confirmação, ele partiu, mas Slime não o obedeceu. Em vez de entregar a mensagem de Ragnar, ele chamou Crimson e relatou que Ragnar havia ido contra o plano deles e estava agindo por conta própria. Enquanto isso, Ragnar chegou ao local de Ultimatia. Ela estava ajudando gentilmente uma criança perdida a se reunir com seus pais, parecendo quase maternal. Mas então, sem hesitação, ela se virou para Nebulan e perguntou casualmente se a família estava na lista para desaparecer. Ragnar, escondido nas proximidades, ouviu a conversa deles e uma sensação fria se espalhou por ele. Nebulan explicou que seu método de fazer as pessoas desaparecerem era indolor e não deixava rastros como se nunca tivessem existido. Ultimatia sorriu, satisfeita com sua resposta, chamando isso de verdadeira salvação. A maneira como ela falava tão levianamente de apagar pessoas inocentes, como se fosse um ato de misericórdia, fez o sangue de Ragnar ferver. Ele já tinha visto o suficiente. Sem hesitar, ele avançou e cortou Nebulan com sua espada, paralisando-o instantaneamente. A princípio, Ultimatia nem percebeu o que havia acontecido. Ela só percebeu que algo estava errado quando o corpo de Nebulan se desfez em pedaços diante de seus olhos. Foi nesse momento que ela se deu conta de que Ragnar era seu inimigo. Sem hesitar, ela removeu seu disfarce e tentou parar o tempo, mas Ragnar foi rápido demais. Antes que ela pudesse ativar sua magia, ele correu em sua direção e a cortou. Ela imediatamente retrocedeu no tempo para se curar, mas Ragnar não lhe deu chance de se recuperar. No momento em que ela voltou à vida, ele a socou com toda a força, despedaçando seu corpo novamente. Ela voltou no tempo novamente, mas Ragnar a derrubou mais uma vez. Tornou-se um ciclo sem fim. Toda vez que Ultimatia voltava no tempo, Ragnar a matava novamente. De longe, Crimson e seus aliados ouviram os sons da batalha. A luta estava se intensificando, e Ultimatia continuava tentando revidar. Ela convocou chamas de sangue para atacar Ragnar, mas ele contra-atacou sem esforço com suas espadas de Silverine, empalando-a. Crimson, observando de longe, estava irritado que Ragnar tivesse agido sem sua permissão. Mas ao mesmo tempo, ele estava curioso. Ele queria ver quanto Ultimatia poderia aguentar antes de chegar ao seu limite. A resposta veio logo. Ultimatia perdeu a conta de quantas vezes tinha morrido. Um sentimento de terror tomou conta dela. Ela estava com medo. Ela, que sempre confiou em sua habilidade de rebobinar o tempo, estava percebendo que isso não era suficiente. Ela estava ficando sem tempo. Borgios tentou intervir e ajudá-la, mas antes que pudesse, Golem o atacou, mantendo-o ocupado. A batalha continuava, mas Nebulan, quase sem vida, deu chance para voltar no tempo novamente e criou uma barreira de dragão de sangue, tentando manter Ragnar no lugar. Mas Ragnar liberou todo o poder de Silverine, rompendo a barreira como se não fosse nada. Nebulan lutou para reforçá-la, mas antes que pudesse, Slime apareceu de repente e o engoliu. Com Nebulan fora do caminho novamente, Ragnar estava livre. Ultimatia, que havia se curado completamente mais uma vez, tentou se acalmar e reavaliar a situação, mas Ragnar não parou. Ele rompeu todas as suas defesas novamente e atacou antes que ela pudesse parar o tempo. Ela mal conseguiu voltar no tempo novamente, mas a raiva era avassaladora. Ele socou Ultimatia repetidamente, a força de seus golpes. Ele estava com Slime, olhando para os dragões congelados sob a lona, mas algo parecia errado. Antes que pudesse reagir, e começou a atacar Ragnar por vingança. Vendo Ragnar incapaz de revidar, Ultimatia sentiu-se aliviada. Mas então ela notou algo que a fez entrar em pânico ainda mais. Mas ao fazer isso, percebeu algo horrível. Ragnar tinha rompido completamente todas as suas defesas. Magia era inútil contra ele. Ela ordenou que Borgios contatasse o rei e pedisse para ele disparar um poderoso feixe de luz em Ragnar. Mas voltou no tempo, mas Ragnar já estava atacando novamente. Nebulan tentou protegê-la uma última vez, mas seu corpo finalmente cedeu. Ele desabou, sangrando incontrolavelmente. Naquele momento, o rei disparou o feixe de luz em Ragnar. Mal conseguindo ficar de pé, escapou com Ultimecia. Ragnar havia perdido, mas Ultimecia estava destruída. Ela tentou parar o tempo novamente, mas era exatamente isso que Crimson havia planejado. Naquele momento, ele detonou bombas por todo o campo de batalha. Ultimecia entrou em pânico. Antes que ela pudesse reagir, Crimson agarrou Ragnar e escapou por um portal de teletransporte. Eles reapareceram em um lugar inesperado, dentro da base militar de Lys Starlia, a segunda princesa do reino. Starlia nasceu sem braços, mas tinha uma habilidade única. Ela podia ver a aura de todas as coisas e mover objetos com a mente. A primeira coisa que ela controlou foi um conjunto de talheres, o que lhe rendeu o apelido de A Princesa dos... Quando tinha 3 anos, ela havia matado 3 dragões inferiores. Aos 6, venceu um torneio de combate.
Aos 8, ela havia derrotado uma horda inteira de dragões, e aos 9, ela havia impedido um golpe. Aos 10 anos, ela se tornou uma mestre ourives, criando algumas das armas de prata mais fortes existentes. Agora, aos 16, ela era a líder de uma unidade militar de elite onde seus soldados usavam armas que ela mesma havia criado. Crimson tinha um ódio profundo e ia detectar mentiras instantaneamente. Mentira era como Crimson sobrevivia, e ela era a pior oponente possível para alguém como ele. No momento em que o viu, ela apontou suas armas para ele e exigiu saber quem ele era e como chegou ali. Crimson sabia que se dissesse algo errado, ela o mataria imediatamente. Mas ele também tinha uma vantagem. Starlia e sua unidade estavam tentando se teletransportar para fora do país. Eles estavam sendo caçados por 2 dragões superiores, o que significava que seus objetivos estavam alinhados com os dele. Se ele jogasse suas cartas corretamente, poderia convencê-la a trabalhar juntos, mas enganá-la não seria fácil. Starlia podia ver auras e saber quando alguém estava mentindo. Ele precisava misturar um pouco de verdade em suas mentiras para torná-las críveis. Arriscando, ele revelou seu olho esquerdo, chocando todos na sala. Ele se apresentou como Krish Wise, afirmando ser um mágico. Alguns magos nasceram com traços desumanos, e como a unidade dela tinha um mago, a história dele fazia sentido. Starlia o encarou por um momento, então fez algo inesperado. Ela lhe entregou uma espada enorme. Starlia só dava armas para pessoas de quem gostava. Crimson pegou a espada confuso, mas no momento em que a segurou, ela a puxou de volta. Era uma armadilha. No momento em que ele tocou a espada, Starlia viu sua verdadeira natureza. O verdadeiro eu de uma pessoa era a soma de tudo o que ela havia feito na vida. O que Starlia viu foi pura escuridão, morte, caos, destruição. Imediatamente ela deu a ordem, toda a sua unidade sacou suas espadas e o cercou. Ela o acusou de estar por trás das explosões na capital. Crimson tentou explicar, mas ela não estava ouvindo. Ele se virou para Feyle, o mago da unidade, implorando por ajuda. Mas Feyle recusou. Ele só obedecia a Starlia. Sem hesitar, Starlia lançou sua espada em Crimson, com a intenção de matá-lo. Crimson soltou um grito, mas no fundo, ele não estava realmente com medo. Ele já tinha um plano para escapar. Mas antes que a espada pudesse alcançá-lo, Ragnar apareceu de repente. Com um timing perfeito, Ragnar bloqueou o ataque com facilidade. Ele olhou fixamente para Starlia e declarou que ele era o único autorizado a matar Crimson. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém entendeu como Ragnar havia entrado. Até Starlia ficou tão chocada que caiu no chão com um grito. Sua tutora Nazarena rapidamente a ajudou a levantar. Mas assim que ficou de pé, Starlia apontou para Ragnar e o chamou de espada com braços. Ragnar ficou confuso. Será que Crimson tinha feito algo com ela? Crimson estava igualmente perplexo. Starlia via o mundo de forma diferente dos outros, então o que exatamente ela estava vendo? Ela estava vendo algo que ninguém mais podia. Para Starlia, Ragnar não parecia um humano. Ela viu sua aura, uma fusão perfeita de humano e prateado, esculpida à perfeição, brilhando com imenso poder. Ela viu força, calma e energia avassaladora, e para ela, ele era a pessoa mais atraente que já tinha visto. O rosto dela ficou vermelho brilhante. Ela se virou para Nazarena e sussurrou: "O que eu faço?" Tanto Ragnar quanto Crimson ficaram sem palavras. Nenhum deles esperava essa reação. Ragnar tentou falar com Starlia de forma desajeitada, mas antes que pudesse terminar, ela se escondeu atrás de Nazarena, completamente envergonhada. Tentando acalmar a situação, Ragnar disse que ele e Crimson não estavam ali para lutar. Se Crimson era um prisioneiro, então ele aceitaria ser preso também. Ainda corada, Starlia rapidamente ordenou que seus soldados os jogassem em uma cela. Uma vez lá dentro, Crimson perdeu a paciência. Ele imobilizou Ragnar no chão e pisou em sua cabeça, gritando com ele por arruinar seu plano. Ragnar nem sequer revidou. Ele tinha apenas uma coisa em mente. Ele precisava matar o Timessia o mais rápido possível. Crimson, agora completamente frustrado, apontou que tanto Golem quanto Quimera estavam desaparecidos. Ele exigiu compensação por tudo que Ragnar tinha estragado. Ragnar simplesmente disse: "Vou compensar matando o Timessia." Crimson queria estrangulá-lo. Ragnar então perguntou sobre Slime, fazendo Crimson perceber que tinha se esquecido completamente disso. Verificando o pescoço de Ragnar, Crimson encontrou uma pequena gota de Slime. Usando o cabelo de Ragnar e o pequeno pedaço de Slime, ele o reviveu. Mas quando Slime se reformou, estava muito menor do que antes. Crimson imediatamente culpou Ragnar por mais uma perda. Depois que Ragnar se desculpou, Slime perguntou onde eles estavam. Nem Ragnar nem Slime sabiam a resposta. Crimson explicou que eles estavam em uma base militar subterrânea em Northernland. As pessoas aqui estavam em perigo. Dragões superiores estavam os atacando. Ao ouvir isso, Ragnar mudou de ideia. Ele queria voltar para a capital imediatamente, mas agora sabia que essas pessoas precisavam de proteção. Enquanto isso, os oficiais de Starlia deram a ela um relatório sobre a situação atual. Os dragões estavam agindo de forma estranha. Não havia atividade alguma. Nem parecia que estavam planejando atacar. Algo estava errado. Starlia pensou cuidadosamente antes de chegar a uma conclusão. Os dragões tinham partido, mas não estavam deixando-os ir. Nesse momento, Crimson e Ragnar entraram na sala. Starlia viu Ragnar e imediatamente corou novamente, cobrindo os olhos. Tentando manter a calma, rapidamente se recompôs. Crimson então ofereceu um acordo.
Ele sabia que Stalia planejava usar sangue de dragão para alimentar um feitiço de teletransporte. Era um plano inteligente, mas não funcionaria. O inimigo era forte demais. No entanto, se trabalhassem juntos, ele poderia fornecer informações valiosas. E mais importante, ele tinha uma arma secreta que poderia matar um dragão superior. Essa arma era Ragna, o ceifador. No momento em que Stalia ouviu o nome de Ragna, ela ficou vermelha novamente, mas rapidamente recusou a oferta. Crimson então revelou o verdadeiro perigo que enfrentavam. Outo Zora, um dos dragões superiores que os caçava. O poder de Outo era a síntese química. Ele podia produzir venenos que podiam matar ou hipnotizar pessoas. Seu sangue podia se espalhar como uma névoa, cobrindo campos de batalha inteiros. Felizmente, seus venenos podiam ser neutralizados pela luz do sol e pela prata. Stalia estava cética, mas Crimson lembrou-a de que, se ele estivesse mentindo, ela saberia. Ainda incerta, ela hesitou. Crimson sorriu e disse: "Se você não acredita em mim, pergunte ao Ragna." Ragna, percebendo o que estava acontecendo, simplesmente disse: "Crimson é terrível, mas ele odeia dragões mais do que qualquer coisa. É por isso que eu trabalho com ele. Se você quer sobreviver, use-me." Ao ouvir isso, Stalia se iluminou de felicidade. Seu primeiro amor estava pedindo para ela usá-lo. Tentando agir de forma profissional, ela concordou. Enquanto isso, na capital, Ultimecia estava sentada diante de Volta Kamui. Ele colocou a cabeça decepada de Michael diante dela. "O ceifador está vindo para você", ele disse. Na base militar, o poder de Ragna foi posto à prova. Ele infundiu uma espada com Silverine, e um dos soldados de Starlia, Isaac, testou sua força cortando uma das armas de prata de Starlia. A lâmina de Silverine cortou com sucesso até a metade da espada, deixando todos atônitos. Ragna explicou que a infusão de Silverine não duraria para sempre. Com o tempo, as espadas se degradariam. No entanto, como as armas de Stalia eram de alta qualidade, eles não precisariam se preocupar com isso acontecendo tão cedo. Impressionada com os resultados, Stalia decidiu que todas as armas da base seriam infundidas com o Silverine de Ragna. Enquanto isso, na câmara de teletransporte, Fu e sua equipe lutavam com os círculos mágicos. A quantidade de sangue de dragão necessária para o teletransporte era absurda. Eles precisavam de pelo menos 15 dragões inferiores, só para teletransportar uma única pessoa. Mesmo se matassem todos os dragões que os atacavam, ainda não haveria sangue suficiente para teletransportar todas as 1850 pessoas. Eles precisavam de mais tempo para experimentar, mas o tempo estava se esgotando. Nesse momento, Crimson apareceu e se ofereceu para ajudar. Fu não confiava nele, mas a situação era desesperadora. Ele não teve escolha a não ser aceitar uma assistência dele. Enquanto isso, Stalia se encontrou com Ragna em particular. Ela entregou a ele 3 espadas de sua coleção pessoal. Ela queria forjar uma arma especial para ele, mas não havia tempo suficiente. Ela então revelou seu verdadeiro plano. Após a batalha, ela queria deixar o exército e se tornar uma flagelo de dragões. Os Solarianos protegeriam seu povo uma vez que escapassem do país, mas havia uma grande chance de ela morrer em batalha. Se isso acontecesse, ela queria que Ragna tomasse seu lugar e ajudasse a proteger seu povo. Ela implorou para que ele fizesse isso. Ragna recusou. Ele não gostava da religião solariana e disse a ela para não agir como se estivesse destinada a morrer. Mas Stalia estava firme. Ela explicou que sua intuição lhe dizia que estava destinada a morrer desde que a guerra começou. Ela se tornou mais assertiva e lembrou a Ragna que foi ele quem lhe disse para usá-lo. Isso significava que ele era seu subordinado, e como subordinado, ele tinha que obedecer. Ragna ficou surpreso. Ele nunca pensou em morrer em batalha. Se acontecesse, acontecia. Mas Stalia era diferente. Ela havia aceitado a morte, preparado-se para ela e enfrentado-a com total determinação. Sua força de vontade era inabalável. Isso o lembrou de Leonica. Esse era o tipo de pessoas que ele queria proteger. Sem dizer mais nada, ele infundiu as 3 espadas com seu poder e disse a Stalia: "Você seja a flagelo do dragão. Eu vou te proteger." Quando o sol se pôs, os soldados estavam prontos, esperando a chegada do inimigo. Assim que a noite caiu, Outo Zora atacou. Raízes enormes, semelhantes a tentáculos, irromperam do chão, atingindo a base. As barreiras que Stalia montou foram quebradas, mas a base em si permaneceu firme. Então Teritora chegou do céu. Ele despencou em direção à base com a intenção de esmagá-la no impacto, mas Stalia lembrou-se do conselho de Crimson. No último segundo, Teritora foi contrariado. O ataque mal danificou a base e Teritora foi lançado para trás. Outo ficou chocado. Teritora, ainda mais surpreso, disse-lhe que tinha sido contra-atacado no ar. À distância, Ragna estava com 2 espadas infundidas com prata brilhando em suas mãos. Outo imediatamente pensou que poderia ser o ceifador, mas Teritora descartou essa ideia. A prata vinha das suas espadas, não do seu corpo. Se este fosse realmente o ceifador, eles teriam sabido. Teritora focou em Ragna, perguntando seu nome, mas Ragna se recusou a falar. Ele odiava falar com dragões. Em vez disso, Teritora sugeriu que conversassem através da batalha. Enquanto Ragna lutava, Crimson informava os cidadãos sobre os dragões superiores. Dragões superiores atingiam a maturidade em ritmos diferentes. Quanto mais talentosos eram, mais rápido amadureciam. Teritora levou 10 anos. Isso significava que ele não era particularmente talentoso, mas compensava com força bruta. Ele já foi humano e levou essa força com ele.
Até Ragnar estava lutando contra ele. Não importava quantas vezes Ragnar o cortasse, ele se regenerava imediatamente. Teritora lançou fogo de sangue em Ragnar, recusando-se a recuar. Ragnar, frustrado, deixou cair uma de suas espadas e tirou a luva. Ele infundiu sua mão nua com prata, segurando sua espada restante. Um poder percorreu seu corpo. Teritora, percebendo a mudança, preparou-se para um ataque total. Os dois guerreiros se enfrentaram. Golpe do matador de dragões contra canhão sísmico. Seus ataques colidiram violentamente, causando uma explosão massiva de fogo e energia prateada. Por um momento, houve silêncio. Então, Outo, preocupado com Teritora, chamou por ele. Uma voz respondeu. Teritora havia vencido. Ragnar estava deitado no chão, inconsciente.